Olá a todos, hoje é dia 12 de junho de 2020. O motivo do vídeo hoje é para estar respondendo aí ao Dr. Leonardo Rocha, né, que é a pessoa responsável aí pelas transmissões aí dos vídeos, né, da live da ESA UBRJ, né? Quem tiver curiosidade é só botar lá no YouTube ESA UBRJ, que vai ver várias lives lá, onde eu participo, formulando algumas perguntas, né, insistentemente, e ele reconhece isso, sobre a questão aí dessa cobrança tarifa de esgoto. Pois bem, vamos só ouvir o que o Dr. Leonardo fala. Tem uma pergunta aqui, desculpa, até um pouco insistente, para falar sobre um caso concreto daqui do Rio de Janeiro, que eu não vou fazer essas perguntas, mas responder o doutor, e aí acho que eu posso responder. Isso já está julgado no Supremo, não adianta ele ficar insistindo em fazer essa pergunta em todas as lives que a gente está, porque a gente não vai responder, tá bom? Bom, o doutor Leonardo, talvez para as pessoas possam compreender o porquê que eles não querem conversar comigo. Primeiro que o doutor Leonardo Rocha deveria saber que quem apreciou o recurso repetitivo foi o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o RESP 1339313. O STF, ele não apreciou a matéria, né? Não apreciou. Apesar de terem tentado levar para o STF, o STF deixou de reconhecer, porque se tratava de matéria infraconstitucional. Então, olha só, doutor Leonardo Rocha, perceba o seguinte: ninguém aqui, eu sempre digo isso, eu questiono o julgado. A tese firmada no recurso repetitivo 1339313 pelos ministros do STJ, eu posso ter até alguma resistência, porque estariam ali legitimando o serviço defeituoso contaminando o meio ambiente. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque o que os ministros do STJ disseram, e aí, foi o seguinte: que o serviço ele pode ser prestado de forma parcial, não somente de forma integral, como a Lei 11.445 levava todo mundo a crer. O decreto regulamentador, já existe uma questão, como é que um decreto poderia mudar o sentido de uma lei? Mas eu volto a dizer, eu não vou entrar nesse mérito. O que os ministros do STJ falaram, afinal de contas, qual foi a tese firmada? Que presente uma das etapas, já daria suporte à cobrança. Doutor Leonardo, isso ocorre porque os ministros do STJ, eles entenderam que o serviço de esgotamento sanitário, ele é composto por um complexo de etapas autônomas. Ora, se é um complexo de etapas autônomas, a cobrança por cada uma das etapas também são autônomas. Com isso, a concessionária poderia prestar uma, duas, três ou todas elas. Os ministros do STJ, doutor Leonardo Rocha, em momento algum disseram, momento seria um absurdo, que as empresas prestadoras de serviço poderiam ofertar e cobrar pelo serviço integral e depois prestar apenas uma. Isso jamais constou no RESP. Está lá com todas as letras. Aquelas etapas que representam um dispêndio ao poder público devam ser necessariamente ressarcidas. Você só pode ressarcir aquilo que gerou custo, gerou dispêndio. Agora, doutor Leonardo, perceba o seguinte: como já repeti inúmeras vezes, o artigo 44 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906, né, de 94, diz lá no seu artigo 44: é dever da Ordem dos Advogados do Brasil defender o Estado Democrático de Direito, a ordem jurídica e pugnar pela boa aplicação da lei. Olha só, doutor Leonardo, diz lá o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal 8.078, né, /90, no seu artigo 51, inciso 9, diz lá que ali trata sobre as cláusulas abusivas, que se viesse a existir no contrato, ela é nula de pleno direito. Nula de pleno direito. Está lá no que eu estou dizendo. No seu inciso 9, diz lá que deixem ao fornecedor de serviços a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Então, doutor Leonardo Rocha,
Perceba, como é que você pode, né, estar dizendo que uma concessionária de serviço de esgotamento sanitário, ela pode oferecer as 4 etapas, cobrar pelas 4 etapas para cobrir os custos das 4 etapas, firmar um contrato e depois você disser, ela não tem a obrigação de concluir com todas as etapas, basta prestar uma e obrigar o pobre do consumidor a pagar por todas as etapas, cobrir o custo daquelas etapas inexistente. Doutor Leonardo, em nome da segurança jurídica dos contratos, né, o que está contratualmente determinado, ele tem que ser cumprido. Sequer uma empresa, uma concessionária fornecedora de serviço, ela tem a opção de seu bel prazer, agora eu vou prestar só uma. Ela está obrigada a prestar as 4, porque isso está no contrato. E, doutor Leonardo, se o senhor der uma pesquisada, né, lá no STJ, no recurso especial 1792581, aqui do Rio de Janeiro, eu, né, fiz a sustentação oral lá na segunda turma, estavam presentes lá o seu presidente da turma, Francisco Falcão, o ministro Mauro Campbell, acho que vogal, o ministro Ogden Fernandes, a ministra Sunsete, né, justificadamente ausente, e o relator do processo, né, o ministro R.B. Jamir. E após a minha sustentação e questionando esse fato, como assim, cadê a segurança jurídica dos contratos? Como vai se poder jogar esgoto nas galerias pluviais? Vamos fazer isso aqui também em Brasília? Usei lá minhas argumentações. E o ministro Herman Benjamin falou, olha, o RESP 1339 tem que ser lido para tirar dele, ou se afastar dele, aquilo que nunca foi dito. Ele nunca adentrou na questão do contrato, das obrigações contratuais, e o senhor deve saber disso. O que foi dito pelo ministro R. Benjamin é que aquilo que está contratualmente determinado, contratualmente deve ser exigido, deve ser cobrado, tem que ser cumprido. Então, ele foi além. Com a questão das galerias de águas pluviais. Ele falou que o esgoto nas galerias de águas pluviais é uma barbaridade. Porque aquele esgoto, quando chove, ele se volta contra a população, levando doenças e morte. Doutor Leonardo Rocha, olha só. O senhor disse que já estaria julgado, né, dando a entender que o que é julgado já não se mexe mais. Não é verdade. O senhor sabe disso porque o senhor, né, é um advogado e está aí à frente da ESA, né, se me falha a memória, porque quem organiza deve ter um vasto conhecimento jurídico, pelo menos é o que se espera, já que o senhor ocupa uma função tão importante. Muitas das vezes, doutor Leonardo, quando o judiciário ele faz um julgamento, ele não tem a percepção da extensão, né, dos efeitos que isso poderá ocasionar na sociedade. Mas eu vou deixar claro que no RESP nunca foi dito isso, e o próprio desembargador Gabriel Zefiro, aqui da 13ª Câmara, ele falou, nunca constou no RESP que a empresa poderia prestar uma etapa e cobrar por todas. Porque imagine você, doutor Leonardo, se a empresa pode fazer isso, qual vai ser o interesse delas prestarem mais etapas? Basta prestar uma. Então, o próprio desembargador Gabriel Zefiro, que é um depoimento de autoridade, né? E os ministros da STJ, né, aí eu peço perdão ao doutor, nós não podemos nos avocar no direito aí de achar que a sua interpretação hermenêutica, né, que é distorcida, totalmente desassociada da realidade, seja, né, melhor do que os próprios ministros do STJ, né? O ministro Francisco Falcão, Mauro Campbell, Ogden Fernandes e o próprio relator, que é o Herman Benjamin, ministro Herman Benjamin. Então, olha só, se ali foi dito, no recurso repetitivo, que prestando uma etapa pode cobrar,
Claro que deva-se observar o que está sendo contratado. Porque o doutor Leonardo Rocha, vamos só imaginar esse absurdo, né? Se você disser que as empresas concessionárias prestadoras de serviços de esgotamento sanitário estão autorizadas a ofertar o serviço integral, cobrar pelo serviço integral, receber os valores para cobrir os custos do serviço integral, mas que ela só teria a obrigação de prestar apenas uma das etapas, você levaria com que as empresas que prestam serviço parcial, que são muitas, no território nacional são mais de 5 mil municípios, nós temos centenas de empresas prestadoras de serviços de esgotamento de forma parcial, mas que cobram de forma proporcional, tão somente para cobrir os custos. Mas se você disser, né, que essa tese que o senhor parece defender, que basta estar presente uma, né, para autorizar, para dar suporte à cobrança integral, essas concessionárias, essas empresas prestadoras de serviço parcial, elas podem passar a cobrar de forma integral. E não é só isso. Todas as demais empresas, né, as outras empresas que prestam serviço integral, ou seja, prestam a coleta, o transporte, tratamento, disposição final, as 4 etapas, cobram dinheiro e recebem para cobrir os custos das 4 etapas, e ela tem toda a infraestrutura para prestar o serviço, tem a rede de coleta, transporte, tem as estações de tratamento de esgoto, e depois dá aí a disposição final adequada do seu resíduo no meio ambiente. O senhor, né, a contrário senso, né, o senhor poderia estar dizendo que essas empresas poderiam passar a desativar as suas estações de tratamento de esgoto, afinal de contas não estão mais obrigadas a prestar as 4, segundo a tese que o senhor parece defender. E, né, ficar aí passar a obter vantagem econômica de forma indevida por conta aí que o contrato lhe obrigaria a prestar as 4 etapas e ela tinha toda a infraestrutura. Agora, doutor Leonardo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, estou falando do estadual não, eles deflagraram uma operação chamada Feng Shui. Para que o objetivo dessa operação foi para investigar a concessionária SEDAI e a Águas de Niterói, justamente por conta dessa questão de estar se dizendo aí, o desembargador Gabriel Zefiro falou que isso aí de forma estranha surgiu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque no recurso repetitivo, RESP 1339, 313, jamais foi dito que a empresa teria aí o direito de prestar uma e oferecer as 4 e depois sua obrigação de prestar uma, isso jamais foi dito. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, viu na atitude da SEDAI e da Água de Niterói, ali estando configurado o crime de estelionato, porque os seus usuários estavam pagando pensando que o serviço estava sendo prestado de forma adequada, né? E o crime ambiental porque o esgoto estava sendo lançado lá na Baía de Guarabara, contaminando lá o meio ambiente. Doutor Leonardo, o que a gente quer, né, a população da Zona Oeste quer, é tão somente ser tratada de forma igualitária, né? O mesmo tratamento que se dá em outras regiões, a população da Zona Oeste, uma população mais sofrida, mais humilde, e talvez por isso ela sofra toda sorte de covardia, segundo o promotor Rodrigo Terra. Ele me disse isso na presença de uma colega, e ele não pode desmentir porque está gravado, né? E porém essa população aqui parece que não goza de nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de atitude. A gente não espera que as coisas sejam resolvidas, mas que pelo menos haja uma luta, uma defesa, para que isso não ocorra. Por quê, doutor? Se nas outras regiões, ao se desligar uma estação de tratamento de esgoto, está configurado crime de estelionato, uma vez que a empresa, o contrato que está determinado no contrato é para que preste as 4 etapas, é cobrado pelas 4 etapas, recebe pelas 4 etapas. Como é que nós podemos admitir que na nossa querida Zona Oeste, população sofrida, né, mais humilde,
a empresa ofereça as 4 etapas, cobra pelas 4 etapas em localidade onde sequer tem estação de tratamento de esgoto, que se poderia até dar uma desculpa, que está sendo desligada por algum motivo de manutenção ou não. Aqui se cobra onde você não tem infraestrutura, sequer tem a rede de esgotamento sanitário, a rede de esgoto, a rede pública de coleta e transporte de esgoto. O esgoto da população da Zona Oeste, doutor Leonardo Rocha, está sendo despejado de forma irregular nas redes de galeria de águas pluviais. E também não sou eu que estou dizendo que isso é irregular. O artigo 486 e 487 da Lei Orgânica do Município diz isso. O artigo 225, inciso 7 e 8 da Lei Complementar Municipal 111 de 2011 também diz isso. A engenheira Tatiane Pinho Matos, diretora da área de saneamento da Fundação Rio Águas, que é a responsável, a agência reguladora, disse que o despejo de esgoto na rede pluvial é uma irregularidade sem tratamento e que a concessionária não pode cobrar por isso. É engenheira, diretora de saneamento. Só que tem alguma coisa por detrás disso, que as coisas são ditas, mas a ação não ocorre. O presidente Luciano Bandeira, que hoje foge do debate igual o diabo da cruz, ele no passado disse lá, a cobrança da forma que é feita é uma roubalheira. O doutor Mauro Pereira dos Santos, que foi presidente da subseção de Campo Grande, ratifica isso. Agora, o senhor simplesmente chegar, se recusar, volto a dizer, o artigo 44 da OAB é muito claro, defender o Estado Democrático de Direito, a ordem jurídica e pugnar pela boa aplicação da lei. O Código de Defesa do Consumidor, uma lei federal, 8.078/90, diz lá no seu artigo 22, que as concessionárias de serviço público têm obrigação, se não é uma faculdade, obrigação de prestar um serviço de forma adequada e eficiente. O artigo 51, inciso 9, repito, diz lá, é cláusula abusiva nula de pleno direito, inciso 9, que deixe ao fornecedor de serviço a opção de não concluir com o contrato, embora brigando com o consumidor. Não pode ela oferecer um serviço, cobrar por esse serviço e depois dizer, eu tenho a opção aqui, fazer uma parte só. Está se rasgando com a defesa do consumidor. O seu artigo 39, inciso 5, onerosidade excessiva, prática abusiva. Prática abusiva, inciso 5, aquele que onera excessivamente o consumidor. Não está sendo onerado excessivamente quando você obriga ele a pagar por um serviço ao qual ele não usufrui? O artigo 30 e 35 trata da oferta. A oferta tem que ser cumprida. Integra o contrato, mesmo que não esteja no contrato, mas uma vez ofertado, obriga a empresa a cumprir aquilo que ela ofertou. Nós temos também a situação, doutor Leonardo Rocha, que é a questão de se fazer afirmação falsa e enganosa. Quando a empresa diz, através dos seus funcionários, que o serviço que vai ser prestado é de coleta e tratamento em área desprovida de estação de tratamento de esgoto, está configurado o ilícito penal do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer a afirmação falsa e enganosa no intuito de enganar aí o consumidor. Doutor Leonardo Rocha, se o senhor disser que a empresa, essa tese que parece estar defendendo, a gente quer dar oportunidade, quer debater. Em nome da Dudecom, uma associação, coletivo, são cerca de 2,6 milhões de pessoas que estão sendo afetadas por essa situação, doutor Leonardo. A OAB não pode ficar se escondendo, ela tem que vir e debater. Mas se o senhor disser que ela pode oferecer as 4, cobrar pelas 4, receber os valores pelas 4 e depois tão somente, segundo ela, fazer só o transporte irregular pelas galerias pluviais, irregular, porque não pode cobrar pela coleta, transporte, pela rede pluvial, que é do município. Mas se o senhor disser, se essa tese, senhor, absurda, que ela possa ter a obrigação só de prestar uma, quando ela recebe isso aqui, parece que está caracterizado aí o enriquecimento sem causa. Porque ela está botando o dinheiro sem nenhuma contra-prestação. Não há nada que justifique isso. Ela sequer poderia estar recebendo por essa uma, porque ela está quebrando com o contrato. Ela deva responder pelos danos causados. O serviço de esgotamento sanitário, doutor Leonardo Rocha, ele tem natureza de saúde pública.
Ele integra, inclusive, o rol de direitos humanos. Porque é dignidade da pessoa humana ter direito à proteção à vida e à saúde. Quando o seu esgoto é despejado irregularmente na galeria de águas pluviais, que é um sistema aberto, conforme eu disse, o próprio ministro Herman Benjamin disse que quando chove, se volta contra a população não está usufruindo dessa proteção. Pessoas ficaram doentes e morreram, doutor Leonardo Rocha. Por isso que os senhores não querem debater comigo. Faz uma afirmação dessa, eu não vou responder, e fica isso, o dito pelo não dito. Estão se recusando agora. Espero que esse vídeo chegue nas pessoas, as pessoas possam ver. Porque eu rebato, tudo que os senhores disserem, eu rebato com argumentos. E os senhores não. Os senhores falam e não dão oportunidade ao contraditório. A OAB, pela sua história, não merece isso. Eu não sou contra a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo contrário, ela tem uma função de uma das mais importantes na sociedade. Mas assim como o RESP 1339313 está sendo deturpado, porque o julgamento dele nunca disse que uma empresa poderia ofertar 4 etapas, cobrar por 4 etapas e depois ter a obrigação de prestar apenas uma, que seria absurdo, rasgando com a segurança jurídica dos contratos, com as obrigações contratuais. Da mesma forma, a Ordem dos Advogados do Brasil, os seus gestores parece que não querem compreender que essa situação está levando a imagem dessa instituição ao mais absoluto descrédito junto a essa população. Porque essa tese, doutor Leonardo Rocha, só está sendo aplicada aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, que vai de Deodoro a Sepitiba. Ela não é aplicada em nenhum outro lugar. Se assim fosse, vamos dizer lá para a Água do Imperador em Petrópolis, para passar a cobrar de forma integral, porque até então ela cobra de forma proporcional pelo serviço parcial que presta. Vamos falar para a Copaz em Minas Gerais, passar a cobrar de forma integral. Vamos falar para a SAAB de Barra Mansa, para passar a cobrar de forma integral. Para a SAAI de Três Rios, passar a cobrar de forma integral, porque prestam um serviço parcial. Vamos falar para as outras empresas que prestam serviço integral para passar a desligar sua estação também de esgoto, fazer só uma das etapas, porque é só isso que elas têm de obrigação. Não é essa a tese que a OAB está defendendo, doutor Leonardo Rocha? A OAB tem a obrigação de defender a boa aplicação da lei. O Código de Defesa do Consumidor está sendo rasgado. E os senhores estão assistindo isso de forma absolutamente omissa. Tem alguma coisa que não está certa. Sentenças judiciais, doutor Leonardo Rocha, colocam assim: o nosso Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, firmando a tese que presente nas etapas já autoriza a cobrança. Só que de forma absolutamente estranha, doutor Leonardo Rocha, ele se esquece de falar. Contudo, existe um contrato firmado entre a empresa concessionária e os seus usuários, onde a obrigação é para prestar as 4 etapas. Ela cobra e recebe pelas 4 etapas, seu Leonardo Rocha. Não há como. Eles não botam na sentença, porque seria... Imagina eles botarem na sentença, doutor Leonardo. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que basta estar presente em uma das etapas, que é o dar suporte para a cobrança. Apesar da empresa firmar um contrato com a obrigação de prestar as 4 etapas, cobrar pelas 4 etapas, receber pelas 4 etapas, deve ser afastado o que está determinado no contrato, e ela só tem a obrigação de prestar uma das etapas. Peça para os julgadores botar isso na sua sentença, na sua fundamentação, porque se está dizendo que basta estar presente uma das etapas para dar suporte à cobrança, doutor Leonardo Rocha, isso é verdade. Caso de Água do Imperador,
sai de Volta Redonda, sai de Três Rios, Copasa de Minas Gerais, dentre muitas outras espalhadas no território nacional. Vão passar a cobrar de forma integral? Vão mandar as outras empresas, como no caso do Espírito Santo, em Vitória, onde a concessionária já tem uma cobertura de serviço de esgoto completo, com tratamento, de cerca de 90%, vai dizer para ela desligar a solicitação de tratamento de esgoto? Vai se dizer para desligar a solicitação de tratamento de esgoto na Zona Sul? Vão passar a deixar aquele esgoto ir para as praias, né? Copacabana, Leme, Leblon, Corcovado, Barra da Tijuca, de forma in natura? Agora, poder jogar aqui na praia de Sepitiba, na praia da Brisa, aqui na Pedra de Guaratiba, pode. Mas na Zona Sul não pode, Niterói não pode. O que vocês estão fazendo é uma covardia. Essa omissão, esse silêncio de vocês vai ter um preço e vocês vão ter que pagar. Já deixei muito claro, para me calar vocês vão ter que me matar. Pode me processar, pode fazer o que vocês quiserem. E quando eu tiver voz eu vou denunciar essa pouca vergonha. Não cheguei aos meus 56 anos de idade para me tornar agora um covarde. Estejam preparados. População, dia 11 de agosto, às 14 horas. Se una. Não espere por essas pessoas que façam alguma coisa por vocês. Façam vocês por vocês mesmos. Dia 11 de agosto, às 14 horas. No calçadão de Campo Grande. Vamos dar um grito para o mundo. Vamos fazer ouvir com todas as nossas vozes, com todas as nossas forças, o que está acontecendo. Que os outros tribunais de justiça percebam o que está se fazendo aqui no Rio de Janeiro. Que as outras seccionais percebam o que a OAS aqui da seccional do Rio de Janeiro está fazendo. Ou não está fazendo. Dia 14 de agosto, às 11 horas, às 14 horas. 11 de agosto, às 14 horas, no calçadão de Campo Grande. Você que quer um meio ambiente saudável, que é da área de saúde, que é de qualquer lugar desse país, desse Brasil, ajude essa população, cerca de 2,6 milhões de pessoas, pessoas pobres, pessoas humildes. Estão sendo obrigadas a pagar por uma proteção que não tem, por um serviço ao qual não usufrui. Graças à omissão aí, né, de instituições que se venderam a outros interesses. Meu nome é Celso Cordeiro. Não vou me calar. Um abraço a todos.